Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade do real Messias, Manuel Abdushim, o Senhor do juízo final. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo, cientes sim de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria, de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos, e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, de imensa bondade, se estendam sobre nós. Amém. Essa oração foi o próprio Messias Bedrushim, quando ele começou a sua atuação aqui na Terra, né? Em Womperberg, né? Ele começou a escrever suas dissertações em 1923 até 1938, durante 15 anos. E em 1928 ele foi para Womperberg, no Tirol, formou a colônia do Grau e ficou por 10 anos atuando lá, né? Nesse período de 1923 a 1938 ele escrevia suas dissertações. E durante os 10 anos, de 1928 a 1938, ele enfim, construiu um templo, fazia suas devoções, né? E aí começou a atuação. Então, essa oração, possivelmente, ele fez para ser lidas nas devoções. Eu vou ler aqui a oração do Senhor. Na luz da tua criação, nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo. Cientes, sim, de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Eu também fiz também, eu procurei fazer uma oração breve para ler também, enfim. Quando eu gravo meus vídeos, também uma oração simples, né? Que é essa, né? Senhor, nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos assim vencer nossos desafios diários, vivenciar e servir-te com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. É importante fazermos uma oração, né? É claro que para quem aprecia a oração, né? Porque talvez a principal oração que nós temos que fazer, né, é o nosso dia a dia, as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, né? Não adianta apenas orar, né? Tem que fazer, né? Cumprir a vontade de Deus, nos esforçarmos nesse sentido. O Messias Bedrushim também deu 3 orações, que está nesse livro aqui. Eu coloco Deus aí porque o Deus Pai, porque é uma obra de Deus, pessoal de Deus. Os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Então ele explica os 10 mandamentos, que foi através dele, né, que Moisés, foi ele que transmitiu a Moisés, né, os 10 mandamentos, simplificados naquela época, de acordo com a compreensão da época, né? Isso foi há aproximadamente 3.500 anos atrás.
E hoje, devido à contemporaneidade, o mundo contemporâneo, né? Com a intelectualização do ser humano cada vez mais, né? Então se tornando mais inteligentes, né? Vamos dizer assim, menos intuitivos, mas o mundo é muito diverso do que daquela época, né? E então ele explicou os 10 mandamentos para a compreensão da humanidade atual. Então está nesse livro, os 10 mandamentos e o Pai Nosso. E também a oração, o Pai Nosso. Também ele explica. Isso é fundamental, esse livro. Né? Eu acredito que esses 10 mandamentos seria até um novo leitor assim que se interesse pela mensagem do Graal, né? Ele preferencialmente deve ler até primeiro esse livro, os 10 mandamentos e o Pai Nosso, até antes do primeiro volume da mensagem do Graal, porque é um livro pequeno, né? Vamos dizer assim, tem poucas páginas e é algo que talvez tenha que ser mais lido com frequência, né? Essas explicações dos 10 mandamentos, né? Mas com um sentido atual, verdadeiro, né? Não com as distorções que houveram conforme as interpretações religiosas, né? Mas no final desse livro ele também nos deu 3 orações bem simples, né? Para fazermos quando acordamos para um novo dia, despertamos para um novo dia, é a oração matinal. A ti pertenço, ó Senhor, que minha vida seja apenas uma prece de gratidão a ti. Aceita pela tua graça esta minha vontade e dá-me também por este dia o auxílio da tua força. Amém. A oração às refeições, eu tenho esse hábito, né? Eu acordo e faço essa pequena oração. É uma espécie de sintonia e agradecimento por um novo dia, né? E na refeição também, na refeição principal que a gente faz, né? É importante também agradecer pelo alimento, né? Orações às refeições. Senhor, tu nos dás, cheio de graça pela atividade de tua criação, a mesa sempre posta. Aceita nosso agradecimento por tua bondade. Amém. É uma oração bem simples, é só para haver uma sintonia. Assim, eu acho que até uma falta de respeito, né, para o Criador. Nós não somos agradecidos, né, por nossa vida e pela refeição, que representa a continuação da nossa vida aqui, né, o restabelecimento, a nossa restauração diária, física, né, que nós necessitamos pelo alimento, e a oração à noite, quando nós nos desligamos momentaneamente aqui da matéria grosseira, através do nosso corpo astral, e vivenciamos outras coisas, né? Uma espécie de vida paralela, né? E, enfim, e continuamos nos nossos aprendizados, né? No mundo astral, enfim, mesmo que seja, não venha para nós a plena consciência, né? Mas estamos continuando a nossa evolução, nosso aprendizado, né? Então, oração para a noite. Senhor, tu que imperas sobre todos os mundos, eu te rogo, deixa-me repousar esta noite em tua graça. Amém. E pede ao mesmo tempo uma proteção, né? Quando a pessoa vai dormir, ela quer ter uma boa noite de sono, quer estar segura também no ambiente onde o seu corpo está repousando, né? Sua casa, por exemplo, ela deseja que seja uma noite
pacífica, que não haja imprevistos, né? Então é isso. Ao mesmo tempo que ela pede uma proteção para o corpo dela que vai repousar, ela também isso indica que ao Senhor de todos os mundos nós possamos dar um prosseguimento aos nossos conhecimentos, nossas vivências frutíferas, né? no além-matéria. Né? Mesmo inconscientemente, nós estamos continuando nossa tarefa de nos tornarmos espíritos autoconscientes. Né? Então, daí a importância nossa, né? Estarmos encarnados, né? Porque isso é a única possibilidade, essa é a graça de Deus, permitir a nós estarmos encarnados, né? Aqui na Terra. Sem isso, não seria possível, né? Nós nos tornarmos espíritos iluminados, né? Eternos. Eu estava falando sobre a questão de Lúcifer, né? E as etapas de desenvolvimento do ser humano aqui em busca da sua autoconsciência. Né? Então nós começamos a encarnar aqui na Terra há 3 milhões de anos. Agora não significa que aqueles primeiros seres humanos, enfim, que se encarnaram, estão ainda se encarnando. Não, né? Mesmo que no início houve etapas de evolução, né? São 5 períodos, né, que existem. Um ser humano naquela época ele podia ter muito menos encarnações e já seria suficiente para ele obter a autoconsciência. Né? Agora, com o passar do tempo, houve necessidade de maiores encarnações. E também naquela época nossa intuição era muito maior, né? E praticamente mesmo encarnados, mesmo acordados, interagimos assim com o mundo astral, enfim, com outros seres enteais, né? Muito próximos, né? Esse é o período de nascimento, e cada período ele tem aproximadamente 600 anos. Aqui está nesse livro que eu já mostrei no vídeo anterior, Os Primeiros Seres Humanos, de Rosales von Sass. Então está aqui os 5 períodos de desenvolvimento. Então está aqui, vamos ler esse trecho. Os 5 períodos de desenvolvimento. O nascimento de um corpo celeste realiza-se na hora determinada para isso. Nem mais cedo, nem mais tarde. Aí um corpo celeste está dizendo qualquer corpo, é um planeta, uma estrela. Né? O mesmo diz respeito a todas as alterações e fenômenos ligados ao destino do respectivo corpo celeste. O relógio do universo trabalha com exatidão de segundos. Em vista do ritmo lento da matéria, foi determinado um período de aproximadamente 3 milhões de anos para o desenvolvimento humano na Terra. Ou seja, aquele período na vida de um planeta, né, que está na cerca de bilhões de anos. Né? A ciência calcula aí que a Terra teria uma idade aí de 4 bilhões e meio, né, de anos. Né? Então vejamos aí que justamente naquela etapa final de um planeta destinado a receber espíritos humanos, 3 milhões de anos, né? Isso é um planejamento aproximado, né? que todos os planetas que recebem seres humanos
que é destinado a receber seres humanos, né, espíritos humanos, cumpre, né? Então não tem muita diferença não, né? E 3 milhões de anos, o que é no tempo da vida do planeta, né? Acho que é 1%, né? De todo o período, né? Menos de 1%, né? Porque vamos supor que a Terra tenha 3 bilhões de anos. 10% de 3 bilhões é 300 milhões de anos. E 1% é 30 milhões. Então na verdade, 3 milhões de anos é 0,1% do tempo da vida da Terra. Então, aquele última etapa, né? Que é todo o preparo de formação geológica, depois da flora, depois da fauna, até chegarmos a nós, seres humanos, né? Em vista do ritmo lento da matéria, foi determinado um período de aproximadamente 3 milhões de anos para o desenvolvimento humano na Terra. Esse período fora calculado para que todos os seres humanos destinados ao nosso planeta pudessem desenvolver-se plena e integralmente. Aliás, alternadamente no aquém e no além. Os 3 milhões de anos foram divididos em 5 períodos. 5 períodos de aproximadamente 600 mil anos cada um. O significado das 5 épocas era o seguinte. A primeira chamava-se período de nascimento. O segundo, tempo de crescimento. Seguindo seu período de amadurecimento, o período das ações e desenvolvimento, né? É a mesma coisa, ações e desenvolvimento. E por último, a era da colheita e da iluminação. Há 3 milhões de anos, nossa Terra parecia um paraíso de beleza tropical. O clima quente e uniforme que reinava naquele tempo por toda parte favorecia o crescimento de maneira inimaginável. A multiplicidade da riqueza animal e vegetal era quase indescritível. Bem ao norte, onde hoje se encontram as regiões cobertas de gelo, cresciam palmeiras, louros, baobás, coníferas, carvalhos, álamos, etc. E lá onde hoje, no Polo Sul, se estendem lençóis de gelo, vicejavam samambaias gigantes e floresciam magnólias e jasmins. Os polos não se encontravam naquele tempo nos mesmos pontos de hoje. Tudo no universo é móvel. Movimento eterno, eterna mutação e transformação são a lei básica da vida. Continuamente trabalham forças gigantescas, promovendo o desenvolvimento de tudo o que foi criado de acordo com o ritmo vibrante e uniforme delas. Então tá aí. Esses são esses 5 períodos de desenvolvimento aqui no planeta que recebe espíritos humanos. O primeiro é nascimento, o segundo é crescimento, terceiro, amadurecimento, quarto, ações de desenvolvimento e quinto, iluminação. Colheita e iluminação, que é colher todo aquele resultado, né? Então, nessa última etapa, que seria hoje, nessa época, todos nós já deveríamos já estar plenamente conscientes e iluminados, e desencarnamos, iríamos para tornar o paraíso, né? Mas de forma consciente, para nos tornarmos um filho de Deus, um servo útil na criação. Um filho de Deus, naturalmente, é uma criatura que se torna
plenamente consciente na criação, independente de que seja um ser espiritual ou primordial, mas se torna consciente de Deus. Né? Então saímos da etapa infantil, vamos dizer assim. Né? Mas nós sempre somos considerados para Deus, nós espíritos humanos, como crianças da criação, mesmo estando autoconscientes, devido à nossa origem. Né? Então os espirituais são considerados crianças, mesmo os primordiais. Né? Pode também, eu acredito que na visão de Deus também são espíritos primordiais também são considerados crianças. Agora, diferentes dos seres divinos. Divinos podem ser considerados como, penso eu, como seres adultos. Né? Poderia ter essa correlação, porque o ser divino ele tem enteal divino, né? Ele tem uma potência de energia inavaliável para nós. As energias, aqueles polos negativo e positivo, são unidos. Os gêneros existem sempre, né? Mas é diferente da nossa espécie espiritual, que tudo depende da questão das substâncias, né? Que na esfera divina, devido à pressão que existe na esfera divina, as energias são muito mais puras e energéticas. Então a pressão do ambiente faz com que elas são unidas, elas ficam unidas em um ser. Então um ser ele se torna uma independência muito maior, um poder muito maior, chamada incandescência branca, né, que está sempre, vamos dizer, em fusão, né, uma energia. Então só um ser divino que consegue viver naturalmente no reino divino, né? Porque ele tem aquela substância pura, né? Que constitui suas formas. Enquanto que na criação espiritual, no faça-se a luz, devido ao ambiente mais afastado e também aquelas propriedades, né, das substâncias que saíram do reino divino, aquelas substâncias, vamos dizer assim, sobras da criação, né? Que foram lançadas para fora, já não tinham aquela pressão que pudesse se manter unidos. Por isso elas se separaram. E daí que tem essa questão do masculino e feminino, que na criação sempre existe uma dependência, né? Como se fosse uma criança. Né? Por isso aí, o termo criança, uma criança da criação. Porque a criança ela sempre tem uma dependência muito maior, lógico, do que um adulto. O adulto ele consegue viver por si, ele tem um domínio de si, de seu ambiente, vamos dizer assim, um domínio pleno. Enquanto que a criança ela sempre precisa de supervisão, ela precisa estar sobre um olhar, né? E ela sempre tem essa questão de dependência. Então, por isso que os seres espirituais eles sempre procuram aquela complementação. O masculino procura a sua complementação no feminino e o feminino no masculino. Então, isso não significa necessariamente essa união. Né? Também, né? É uma consequência, né? do homem buscar uma mulher, a mulher buscar o homem, e isso para se complementar. Mas isso é uma coisa interior, como se fosse uma recordação, um resquício daquilo que foi perdido, né? Daquilo que foi perdido no reino divino. Não que nós descendemos do reino divino, não é isso. Nós nascemos, nossa origem está no reino espiritual. Mas uma certa recordação de que os seres divinos não tinham essa questão, né? Essa dependência, né? Porque eles são adultos, vamos dizer assim, na visão de Deus, né? Estão
com aquela união, né, daquelas energias em si próprio. Então ele tem uma dependência que os espirituais já não têm. E, enfim, penso que as relações, as uniões que existem, que devem existir na, no reino divino, entre masculino e feminino, gêneros, né, é uma coisa assim espontânea, né? Uma coisa assim puramente espontânea e não tem essa dependência. Agora nessa dependência de sentido de se complementar, é algo assim é natural, vamos dizer assim, voluntária. Não existe um sentido de obrigação, né? Algo assim que aquela necessidade, como se faltasse algo, né? Então isso é uma característica do reino espiritual, dos seres do espiritual. Esse sentido que sempre falta algo. Agora, no caso, é a busca pelo lado que se perdeu, né? O masculino busca a feminilidade. Mas isso no sentido não exatamente a uma união com outro ser. Também, isso é também. Mas no sentido da existência. Por exemplo, não seria possível existir só o masculino. Ficaria algo imperfeito, né? Não teria sentido existir, por exemplo, só masculinos ou só femininos. Né? Então depende, tem que ter os dois, né? Na criação espiritual e a necessidade da própria existência. Né? Se não teria sentido, né? Uma criação, um planeta só de homens, faltaria, né? Uma razão de ser, né? Falta isso masculino. Agora é interessante que no quarto plano da criação primordial existem as ilhas, né? Onde vivem, por exemplo, a ilha da pureza. Só vivem seres femininos. Né? O quarto plano da ilha da pureza. Tem a ilha do amor. Até onde eu sei, existem só seres femininos. E a ilha da justiça, eu penso que deve existir só seres masculinos. A ilha da justiça é onde a pátria de Abidrushim, né? Do Messias Abidrushim. Abidrushim, ele é, vamos dizer assim, podia-se dizer que é o neto do Espírito Santo de Emmanuel e é o filho de Parsival, que é o rei dos reis. Agora, no ápice da criação, está Parsival, está Maria, não é o espírito humano Maria de Nazaré, não. É um ser divino, é Maria, que é uma parte de Jesus, vamos dizer assim, que é o amor, representa o amor de Deus, e a pureza, que é Irmingard. Então existe, e Parsival personifica a justiça, né? A vontade e a justiça de Deus na criação primordial. E interessante também ver que nesse ápice da criação primordial é uma espécie como se fosse uma réplica do reino inicial de Deus, né? Então posso dizer que o Parsival ele faz o papel de Deus, né? Porque ele também tem uma parte da integridade de Deus em si, né? Bem como também Maria e Mingard. Muito bem. Então estamos falando sobre os espíritos humanos em desenvolvimento. E aqui, continua aqui nesse livro, né, Os Primeiros Seres Humanos, os 7 berços da humanidade. Tudo gira em torno do número 7, porque
O 7 é Emmanuel, é o Espírito Santo. Ele é o responsável pela criação espiritual. Emmanuel tem 7 letras, né? Imanuel, 7 letras. Então tudo que está na criação tem o número 7. Então existiram primordialmente 7 planetas aqui no reino de matéria grosseira para receber espíritos humanos. Os primeiros planetas, né? Nas 7 partes do universo. Existem 7 partes do universo. O universo compõe-se de 7 partes, né? Que se chama Éfeso, da onde a Terra está, Esmírnia, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Tiátira, não, Sardes e Tiátira, está em ordem alfabética aqui, né? Então, foram esses primeiros, os 7 planetas para encarnar seres humanos. Em cada planeta tem os 7 berços da humanidade, né? Então existem os 7 berços da humanidade. Então a Terra na época não tinha era glacial. A era glacial existiu devido após o pecado original, que quando já começávamos a privilegiar o raciocínio e nossos espíritos já estavam saindo da sintonia adequada. E isso fez com que a Terra perdesse as suas ligações, né? Sintonizasse naquela frequência das irradiações de Deus, da vontade de Deus. E com isso a Terra se condensou, o campo astral da Terra, né? E isso, ela saiu da órbita original que ela estava, aí surgiram as eras glaciais, né? Mas isso não existia. Isso foi por volta de 700 mil anos atrás. Foi já no final do período de ações de desenvolvimento e iria entrar para a era da iluminação, né? Aquele último período, né? Da colheita e iluminação. Então é isso. Muita paz, muita luz, shalom.